Podcast Cepal. Podcast Cepal. O podcast dedicado à liderança evangélica de língua portuguesa. Muito bem-vindos ao Podcast Cepal. Este é o programa de número 12. Tô aqui no 42º Encontro Cepal com o nosso aquário de ideias, recebendo gente muito especial que está fazendo diferença no reino. E hoje, nesse programa, eu tenho o prazer de receber Davi e Selma Salles, missionários da Cepal em Brasília, que também trabalham com a questão do discipulado e da mentoria de casais. A gente falou recentemente com o Marcos e a Rosélia, que estão no Nordeste, e o Davi e a Selma estão no Centro-Oeste fazendo esse trabalho, que é um trabalho multiplicador também, que não está só fechado no Centro-Oeste. Sejam bem-vindos ao podcast. Prazer nosso. E uma pergunta que eu tenho feito para todo mundo que passa por aqui é como vocês se descobriram nessa caminhada de trabalho com casais, né? Cada um pergunta de acordo com o seu ministério, mas vocês, como que vocês entraram nessa, perceberam a necessidade e resolveram atender essa necessidade durante a caminhada de vocês? Bom, na verdade, esse processo começou quando nós, ao longo da nossa história de casamento, conseguimos detectar as nossas próprias dificuldades e, com isso, através de longos anos, nós conseguimos um apoio, discipulado, algo que nos ajudou no nosso casamento. Então, começamos a pensar a respeito dos casais líderes e principalmente casais pastorais. Então, foi assim um processo de maturação para a gente chegar nesse projeto. Começamos assim, timidamente no contexto de ainda estar num processo de restauração, de cuidado no nosso próprio casamento, na nossa própria família, mas especificamente há uns 5, 6 anos, a gente de fato concretizou que era algo para qual Deus estava nos chamando nesse contexto. Eu diria que foi em 95, quando a gente percebeu, já no pastorado, uma crise no casamento. Quem percebeu, na verdade, foi Selma. Vocês eram pastores de igreja local. Exatamente. Então, pastores de igreja local, mas tínhamos um grupo de discipulado de pastores. Nós discipulávamos os pastores. Integramos em 93 um grupo de pastoreio de pastores. Em 95 percebemos a crise no casamento, e aí foi quando buscamos apoio de um colega nosso, de um amigo, pastor. Ele sabia de mais 4, 5 casais que também estavam em crise no casamento. Todos pastores. Nos reunimos em Pedra Azul, no Espírito Santo, para um tempo de cuidar dos nossos casamentos. Então a gente vivenciou isso, esse pastoreio, vivenciou essa mentoria, esse discipulado, e por ter vivenciado, a gente começou a oferecer isso para outros casais pastorais e hoje também casais nas igrejas. E uma coisa legal da Cepal, né, que a gente tem percebido em todos os missionários, na verdade é um dos valores da Cepal. Quando a gente trabalha com a liderança, a gente está multiplicando isso e fazendo com que isso atinja muito mais gente, indiretamente até, né? Então, num evento como esse, a gente tem aqui 1.500 pastores e líderes, mas as igrejas que são atingidas por uma ação como essa são muito grandes. E vocês perceberam isso também dentro do trabalho da mentoria e do discipulado, né? Que vocês, trabalhando com líderes, vocês conseguem ter casais e famílias mais saudáveis debaixo desses líderes também. Como é que funciona a questão da mentoria de vocês com a liderança? Então, a demanda é muito grande. E a gente percebe, na medida em que vão chegando os contatos e por onde a gente vai andando, a Selma e eu não somos capazes de poder ajudar essas pessoas. Há muita gente pedindo socorro para o casamento. Então, todo o projeto, ele se fundamenta nessa multiplicação. A gente forma casais mentores para ajudar pastores no pastoreio de outros casais. Então, é um processo de formação. A gente passa aí por 4 módulos e nesse período de capacitação eles vivenciam pastoreio, discipulado, recebem ferramentas para depois fazer isso. Então, sem isso, o ministério de fato não vai caminhar. Porque a gente trabalha, por exemplo, com uma igreja ou igrejas em determinada cidade. Formamos aí a cada 3 ou 4 meses, no final de semana, em que a gente, então, trabalha toda essa questão dos módulos, da introdução e tudo. Eles vivenciam nesses intervalos entre as nossas idas a esse local e, então, depois eles
são credenciados ao final para trabalharem na igreja local. A gente estava conversando antes aqui que existem muitos eventos para casais, existem muitos cursos e treinamentos para casais, mas essa questão da mentoria, do acompanhamento, do discipulado é uma fraqueza ainda da igreja, né? Como é que vocês identificam essa situação na igreja brasileira? É exatamente aí onde a gente está entrando. A gente não quer reinventar a roda. Então tem os eventos e as igrejas são fantásticas na organização desses eventos. A gente vai ministrar em eventos, retiro de casais, mas não é a nossa praia. Os cursos que são dados, Universidade da Família, Escola Conjugal, Casados para Sempre, são cursos fantásticos. Nós também temos cursos, mas não é a nossa praia, não é a nossa corrida principal. Aonde existe uma demanda muito grande é de pastoreio. Pastoreio implica em acompanhamento. Então não basta simplesmente a pessoa vir, abrir o coração, receber ali uma palavra, uma oração. Ela precisa de um acompanhamento. E discipulado é isso, é esse acompanhamento, é esse relacionamento, é essa vida na vida. E a proposta do casal mentor é fazer esse acompanhamento. É um casal que vai discipular um outro, um grupo de casais. Normalmente é um grupo de 3 a 4 casais. E isso acontece tanto no grupo, com reuniões semanais, como acontece também fora do grupo. Então no grupo a dinâmica é há uma interação, mas fora do grupo existem questões que os casais não abrem no grupo, mas vão abrir com o casal mentor fora. Então essa é a dinâmica. Entendi. Então existem encontros entre esses casais juntos que fazem uma prestação de contas, uma conversa, um aconselhamento mútuo. Exato. Por ser um discipulado, não é, a gente fala que ensino que não se pratica não é discipulado. Os casais que entram no grupo, o foco não está no conteúdo. Existe módulo, existe um tema, existem áreas que levam os casais a crescerem, mas por isso mesmo que nós usamos o paradigma de discipulado, porque discipulado para nós é esse relacionamento comprometido que a gente vai desenvolver com esses casais que estão sendo discipulados para o casamento. Tem prestação de contas, conteúdo, cada casal, cada cônjuge tem um material, eles leem, estudam em casa. Quando vão para o grupo, a ideia não é aprofundar o tema, não é discutir o material. A ideia é saber como que isso está se aplicando na vida e no casamento deles. E como existe tarefas práticas para crescer na área, há um momento no grupo onde prestamos contas de como estamos com relação a isso. Tudo focado para o casamento. Também nesse contexto, existem tempo no grupo, existem situações que a gente costuma chamar de encontros informais, em que geralmente o líder ou um dos casais se encontra com o outro para tratar algo mais específico que surgiu durante o encontro. Existem situações em que aquele casal está, digamos, na UTI, então nessas situações eles são encaminhados até para acompanhamento terapêutico, alguma coisa. Então, dali do grupo saem diversas demandas, surgem diversas necessidades, ou o próprio grupo consegue atender, ou eles são encaminhados, e daí também nessa forma tratando o casamento, mas também sendo capacitados para que eles possam fazer isso com outros casais. Eu diria que esse é o diferencial, Paulinho. O curso não promove isso, não proporciona isso. Então, pastorear implica em cuidar, em restaurar. Demanda tempo, né? Dedicação. Não é num encontro apenas. Então, porque a gente tem dito assim que o curso ele tem começo, meio e fim, né? E tem um material a ser trabalhado. No caso do discipulado, é uma coisa pro resto da vida. Mesmo que esse casal ou esses casais que passem pelo grupo, eles acabem por alguma razão não se integrando ou não continuando no Ministério de Casais, mas eles têm o casamento deles, condições, ferramentas, condições de continuar melhorando. É claro, sempre dá para melhorar o casamento, mas eles também têm condições de atender em várias áreas da igreja no que diz respeito ao casamento especificamente. Eles acabam ficando preparados para ajudar outras pessoas. Exatamente. Multiplicar aquilo, né? Multiplicar mesmo que não seja na forma de grupo ou de ministério, de casais, coisas assim. Estão preparados para servir na igreja nessa área. E vocês têm trabalhado também com casais de pastores e líderes. Quais são os maiores problemas que um casal de pastor enfrenta hoje em dia? Vixe. Eu diria assim, que um primeiro problema que eu colocaria, o pastor não reconhecer que ele
tem problema, Isso o que ele precisa... Então, porque, como eu disse, foi o que nós vivenciamos, né? Davi e eu ficamos muito tempo, até que detectamos problemas no nosso casamento. Mas estava ocupado com outras coisas. E até que a gente chegava a fazer uma lista com uma série de pessoas dizendo, não, podemos procurar ajuda com aqui e tal, mas aí quando a gente ia para dar, geralmente, né, o homem que faz isso chegava e dizia, não, mas a gente consegue resolver sozinho, olha, a gente já caminhou até aqui e coisas assim, ou então, olha, se for alguém, é da denominação, aí como é que vai ser essa situação? Coisas assim, mas o que vão dizer? Eu, pastor, principalmente no nosso caso, né, estamos discipulando outros pastores e agora vão saber que eu estou procurando ajuda. Então, isso, Paulinho, aconteceu assim, acho que foram uns 4 a 5 anos, no mínimo, até que eu dei o passo de dizer, então, eu vou procurar ajuda para minha vida, já que não está querendo casamento. Então, eu diria que esse para mim, é um dos primeiros problemas, é o pastor ou admitir ou chegar ao ponto de, uma vez admitido, ir realmente atrás de ajuda. E a minha preocupação, eu era viciado em igreja. Descobri que eu tinha uma vulnerabilidade por ativismo. Quando a gente entrou naquele grupo que mencionei no começo, uma das frases usadas pela Selma foi algo parecido a: eu não aguento concorrer com a igreja. Você tem tempo para a igreja? Você tem tempo para as pessoas, você não tem tempo para mim, não tem tempo para os nossos filhos. Era quase como eles estavam crescendo como filhos órfãos de pai vivo. E ela como viúva de marido vivo. Então, pastores têm medo de se abrir. Eu tinha medo de me abrir. E tenho um pouco de orgulho. Quem tomou a iniciativa da restauração, quem percebeu foi a Selma. Então eu tinha algumas resistências, estava mais preocupado com o ministério do que com o casamento, com a família. Eu agradeço pela crise que veio, primeiro para a Selma, e consequentemente me atingiu, e pela iniciativa dela. Ela foi proativa em dizer, eu vou buscar. Eu não tive outra opção para dizer, também vou atrás. E quando chegamos nesse grupo, que era um grupo fechado, num hotel, lá em Pedra Azul, no Espírito Santo, eu percebi todos os demais casais, pastorais, todos eles pedindo socorro. Então começou com isso. E depois Deus foi me incomodando, foi colocando uma inquietação dentro de mim para dizer, existem muitos outros. Então, eu diria assim que um outro problema então quando pastor ou líder chega nesse ponto de até admitir que ele precisa de ajuda, que o casamento precisa de ajuda, que se não encontrar isso vai acabar tudo, é olhar e ver no universo em que ele está, quais são as pessoas que estão prontas, tanto em termos de capacitação, quanto em termos de entender essa necessidade e se colocar ao dispor para ajudar, para caminhar com. Porque vem aquela história, como a gente tem ouvido muito, não só nos grupos, né, mas também no consultório, né, somos psicólogos, então no nosso consultório a gente atende casais e então vem essa questão de achar, quando chegam a procurar ajuda, encontram alguma coisa, é algo assim muito esporádico, muito superficial, aquela história, né, vai lá no gabinete, recebe uma oração, ou tem um bate-papo aqui e depois para por aí, não tem esse acompanhamento. Não tratou a raiz do problema. Não tratou a raiz e não tem um acompanhamento, vai lá, digamos, 2, 3 encontros e para por aí. Então, existe o grupo de pastoreio de casais pastorais, que normalmente também pode envolver missionários, mas ele é exclusivo. É exclusivo e é fechado, exatamente para não inibir o pastor ou a esposa do pastor nessa abertura. Se você mistura com outros casais, a experiência tem mostrado para nós que não flui. Então ele é exclusivo. Existe esse outro grupo, onde nós treinamos os casais, são chamados casais mentores, que vão vivenciar discipulado e pastoreio e ser treinados para fazer isso com outros casais na igreja. Mas existe também o retiro de renovo conjugal. O retiro de renovo é uma espécie de internação. Então, seja casais pastorais ou casais da igreja, eles são convidados para passar uma semana conosco. Normalmente é num hotel, é num local retirado, e ali eles fazem uma avaliação do casamento, vão identificar quais são as principais demandas. Dentro da semana vão ser orientados e mentoriados em como fazer os ajustes, e eles saem de lá com um projeto conjugal. O retiro é também para proporcionar um momento de desestressar, um tempo mesmo de renovo. Então tem descanso, tem o lazer, tem psicoterapia, algumas ferramentas. Como a gente trabalha na psicologia dentro de uma abordagem sistêmica, também introduzimos esse recurso dentro do retiro. E ele é limitado a 5, 6 casais. Então eu e Selma... Porque a ideia é realmente vivenciar ali num grupo pequeno, né? É como se fosse a experiência que eles teriam, né, durante o semestre, um módulo e tal na igreja. Em uma semana ali a gente faz essa internação, esse intensivo, e procura agregar ali
pra não ser aquela coisa de palestra em que tá todo mundo ouvindo, mas vocês estão conversando, discutindo e vivenciando isso o tempo todo, né? Exatamente. Aliás, isso é exatamente o que não fazemos. A não ser quando vamos num retiro de casais que querem que façamos palestras, mas... Quando imploram muito pra vocês fazerem. A gente sempre, quando somos convidados para falar em encontros de casais ou congresso de família, a gente sempre coloca, olha, a gente, não é o nosso foco, mas, e mesmo sendo palestra, a gente sempre tira um tempinho para colocar os casais, para ficar ali, que seja 10 minutos, para conversar entre si, porque essa é uma grande necessidade, ter tempo para conversar, tanto o casal, né, entre si, quanto o casal com outros casais. Essa tem sido um diferencial e algo que a gente tem visto que eles estão clamando por isso. A gente tem trabalhado muito com os princípios da educação para adultos dentro da andragogia. Então, foge muito a esse paradigma de curso, de palestras. É bem vivencial. E o nome do ministério de vocês é o Casal em Foco. Tem o site www.casalemfoco.org. Lá tem todas essas informações. Se alguém quiser conhecer melhor e se envolver, pode ter todas essas informações no site. Exatamente. Casal em Foco, a própria palavra diz, porque o nosso foco é casal. E a gente entende que se o casal for pastoreado, que se ele receber o cuidado que precisa, se ele for instrumentalizado para entender o casamento, viver o casamento, então tudo que a gente faz é muito prático para capacitar esse casal. A gente crê que se isso for bem feito, se for realizado, a família vai ser saudável, vai se tornar saudável. E, consequentemente, a igreja vai ganhar com isso, né? E como todo trabalho de missionário da CEPAL, vocês não estão presos em uma denominação. Isso é interdenominacional e vocês trabalham com quem estiver precisando de ajuda. Exatamente. Atendemos a todos que procuram, sem essa bandeira, sem esse rótulo denominacional. Aliás, já recebi até um convite de um casal, nós recebemos um convite de um casal de uma igreja católica. A igreja católica desenvolve um trabalho com casais e queriam, olha, dá para vocês levarem o projeto para lá? Uma coisa que a gente está estudando e... Por que não, né? Por que Exatamente. não transformar a vida, trabalhar na vida de outras pessoas? Existem algumas situações também em que o casal, ele não necessariamente tem que ser um casal de cristãos. Ou, às vezes, o cônjuge, né, os dois, Isso que eles pra podem entrar no entrar... grupo, né? para entrar no grupo, Pra né? ser Eles podem capacitado, entrar... precisa. Exato. Para entrar no grupo, depois que os casais são capacitados, então, quando abre o grupo na igreja, existem situações de casais que não são cristãos. E aí, dentro disso daí, porque no módulo também tem um dos seminários que a gente apresenta, que é a capacitação desses casais mentores para também trabalharem o evangelismo desses casais. O projeto, Paulinho, está em João Pessoa, na Paraíba. Tem um grupo de casais pastorais lá e outros casais sendo treinados. O projeto está lá em Porto Alegre, está em Minas Gerais, na cidade de Passos. Chegou para São Paulo, Ribeirão Preto, está em Diadema, São Paulo, está em Brasília. Em vários lugares estão abrindo aqui. Então, são pessoas que foram capacitadas pelo projeto para... Algumas já capacitadas, outros em processo de capacitação. Para multiplicar isso e levar para onde tiver necessidade. Chegar até 2020 com 500 casais mentores no Brasil. A gente quer levantar uma geração de casais mentores discipuladores. Que joia! Parabéns, gente, pelo trabalho de vocês. Mais uma vez, quem quiser mais informações, casalemfoco.org, e também tem o e-mail, mas acho que pelo próprio site tem as formas de contato lá, né? Tem várias informações. Muito bem, parabéns, Deus abençoe, e precisando de ajuda, conversa com o Davi e com a Selma, que eles vão te ajudar aí. Estamos à disposição. Era uma alegria. Até o próximo programa, então, do Podcast CEPAL, pra gente conhecer mais gente interessante fazendo coisa interessante pro reino. Até lá, gente.